Esta é para aqueles cristãos que viveram a fé entre os anos 70 e 90. Como você pode perceber, hoje as coisas estão bem diferentes por aqui. As pessoas eram mais fortes, nem digo mais forte. As pessoas tinham mais fé e temor ao Criador. Antigamente, os jovens cristãos não precisavam adotar práticas mundanas para permanecer firmes dentro da igreja, porque o que os mantinham firmes era muita oração nas madrugadas e poder de Deus nos cultos de consagração. Antigamente, os líderes cristãos nunca tiveram medo de pregar a verdade com seus sermões rigorosos, com receio de perder seus membros, e suas igrejas sempre estavam lotadas, além da manifestação de muitos milagres sobrenaturais. Antigamente, a gente passava mais tempo durante a semana na igreja do que em casa ou passeando, vendo TV. Tinha o culto de terça-feira, o circo de oração na quarta-feira à tarde, o culto de quinta-feira, tinha a vigília de sexta-feira de meia-noite às 6 da manhã, tinha a EBD de domingo pela manhã, evangelização no domingo à tarde e, para completar com chave de ouro, o culto de domingo à noite. Hoje, as igrejas realizam somente 2 ou 3 cultos durante a semana, com o argumento que as famílias devem ter mais momentos de lazer para que o diabo não as destrua. Mas compare os casamentos da era atual para a era antiga. As famílias cristãs que passavam mais tempo na igreja foram e ainda são as mais enraizadas na fé, na moral e no respeito. E muitas delas o diabo até hoje não conseguiu destruir. Ao contrário daquelas famílias, daqueles casais que passam menos tempo na igreja. Ah, sim, a melhor coisa de um culto era cultuar a Deus na própria casa de Deus. Dali surgiu os grandes pregadores da palavra de Deus, cheio da unção. Dali, as crianças e jovens aprenderam a respeitar e honrar mais os seus pais. Não é como hoje. Hoje, os crentes não precisam ir mais para a igreja, porque assistem os cultos em casa, em sua tela plana de 60 polegadas, confortavelmente em uma poltrona, tomando um suco, jantando e ao mesmo tempo falando com alguém no celular. É, meu amigo, as coisas mudaram drasticamente. Se você pertenceu à igreja dos anos 70, 80 e 90, como eu pertenci, você deve estar estranhando muitas coisas por aqui. Sabe como os crentes obtinham verbas para comprar um terreno e construir uma igreja? Com as ofertas e dízimos dos membros. Os líderes cristãos antigamente não precisavam colocar um político mentiroso e corrupto no altar para fazer propaganda política, com a promessa que doaria um terreno maior para os crentes se votassem nele. Pertencia à igreja que os crentes vendiam chup-chup, catavam latinhas de refrigerante na rua e vendiam, catavam papelão, as irmãs faziam aquela comida caseira abençoada e com o lucro das vendas doava tudo para a igreja e finalmente se comprava um terreno e construía um templo com muito sacrifício. Por isso que a glória de Deus se manifestava tremendamente, porque tudo era obtido com fé e amor, sem alguma sujeira política. Dava para fazer cultos que a manifestação de Deus realizava, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais se manifestavam. Dava prazer ir aos cultos antigamente, porque sempre acontecia alguma coisa diferente. Ou seja, Deus sempre tinha uma novidade. Deus sempre fazia algo diferente. Hoje em dia,
As pessoas estão desmotivadas em ir à igreja porque todos os cultos já estão programados, mecanizados pelo homem. A gente já decorou tudo o que vai acontecer. Não existe mais aquela expectativa do que pode acontecer diferente em um culto. Não acontece mais batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deus não fala mais em profecia. Eu me refiro à verdadeira profecia, que quando Deus usava, a igreja tremia. Porque hoje em dia a gente até ouve algumas profecias, mas sem nenhuma novidade. Tipo, estou contigo, grande a obra que tem em sua vida. Receba esta chave, estou te dando uma grande vitória. Essas profecias superficiais. Nos cultos dos anos 70, 80 e 90, a gente tinha temor e até medo quando Deus falava, porque a coisa era séria. Deus usava para falar sobre pecado, corrigir a gente. As pessoas gritavam, choravam, caíam em prantos no chão. O nosso coração acelerava de temor. Parecia que era o dia do juízo final. Meu Deus! Eu sei, alguns líderes hoje dizem que não devemos viver das saudades, que precisamos fazer alguma coisa para mudar e voltar o que era antes. Mas infelizmente isso não volta mais. Não estou sendo pessimista, mas sim realista. Quem viveu aquela época em que havia mais fé e temor a Deus sabe que jamais aquele tempo volta. É bíblico. O amor está se esfriando dia após dia. Bem, mas aqui estamos nós, vivendo uma nova era cristã. Está difícil aceitarmos tantas mudanças que deturpam a verdadeira pureza do Evangelho. Mas nem por isso vamos deixar de servir a Cristo. A igreja não salva ninguém, muito menos a religião. Bem, eu vivo de saudades sim. Sabe por quê? Saudades significa que um dia tudo foi bom e foi melhor.